Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a, junto comigo, ter essa experiência maravilhosa e extraordinária na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema da meditação de hoje, eu gostaria de te convidar para orar, mas também gostaria de aproveitar a ocasião e saber se você está chegando aqui pela primeira vez. Se esse for o caso, já considera deixar sua inscrição. É por meio dessa inscrição que eu vou te notificar todos os dias, te motivar, te incentivar a ter o teu momento com Deus. Porque eu entendo, eu sei o benefício, eu sei o quão necessário e importante é, todos os dias, nós termos o nosso momento com Deus. E eu gostaria de poder ser essa influência positiva na sua vida. Tá bom? Também deixa o gostei, deixa o comentário, compartilha. Compartilha para outras pessoas. Usa a tua rede de influência, o teu alcance, para somar com o meu alcance. E dessa forma, a gente alcançar todo mundo. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração para conhecer o tema e o texto a qual nós vamos refletir? Oremos então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na tua palavra. E nesta ocasião, mais uma vez, por meio da mesma, nós possamos perceber, entender e, acima de tudo, obedecer ao teu mandar, ao teu falar, Senhor. Queremos que, por meio do teu Espírito, a gente venha a se transformar mais e mais à semelhança do teu Filho amado Jesus Cristo. Muda o nosso ser, transforma o nosso ser, faz com que o velho homem, os velhos hábitos, as coisas ruins, as coisas que são danosas ao relacionamento contigo, vá assumindo, vá desaparecendo e fique somente o teu caráter em nós. Perdoa, os pecados que cometemos, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é discípulo amado. E aí, quem é esse discípulo amado? Você sabe quem é? Eu creio que você sabe o nome dele. Ele é bastante conhecido. Eu quero convidar você a ler comigo aqui o texto que está no último livro da Bíblia. Isso mesmo. Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz, ó. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quem era esse João? Esse era um nome bastante comum na época, né? Tanto que tem esse João mencionado aqui. Temos o caso de João Batista e tantos outros João, por ser um nome comum na época de Jesus. Mas esse João, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu e filho de Salomé. E dentre algumas interpretações, entendia-se que era irmã de Maria, ou seja, eles eram parentes de Jesus. E aí, se a gente for refletir na história de João, a gente vai perceber que João, ele nunca foi essa pessoa, podemos dizer assim, maravilhosa, né? Esse discípulo amado. Ele passou por algumas transformações. Ele foi lapidado. Ele se permitiu, na presença de Deus, se tornar a sua melhor versão, a ponto de ser identificado como um discípulo amado. João era irmão de Tiago, ambos eram pescadores, e foi exatamente em plena atividade do ofício da pesca que eles tiveram um encontro com Jesus. E daquele dia em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. Mas embora João, mais tarde, no futuro, passou a ser conhecido como discípulo amado, nem sempre esse foi o codinome que ele recebeu, o apelido carinhoso. Você sabia que houve uma situação em que o próprio Jesus chamou João e o seu irmão Tiago de Barjonas? Pois é. Sabe Barjonas? O que significa Barjonas? Filhos do trovão. Eles tinham um temperamento
muito tempestuoso. Com pouco, eles já ficavam com raiva, furiosos, nervosos. Eles tinham ali um temperamento colérico. Aí você sabe que pessoas assim não precisam muito para perder as estribeiras. Esse era o caso de João. Para você ter ideia, dentro da narrativa bíblica, conta-se em um momento em que eles estavam ali nas viagens, nas peregrinações, que eles chegaram a um determinado lugar e ali naquele lugar Jesus ele foi rejeitado. E sabe qual foi o pedido que João fez a Jesus? Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, faz fogo descer do céu sobre essa vila. Acaba com todo mundo. Quem eles pensam que são para rejeitar o Senhor, eles não merecem viver. Esse era João. Perceba que João, ele, quem sabe, tem um pouco de nós. Quando a gente olha para a realidade do antigo João, antes de ser transformado, antes de ser lapidado, a gente percebe que João, ele foi escolhido por Jesus com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições, com todas as suas deficiências. Pois é. E isso é o que torna lindo o evangelho. Porque o evangelho, ele não é para aquelas pessoas que já estão ok, que já estão prontas, que já são perfeitas, não. O evangelho de Jesus Cristo, ele é exatamente para pessoas que são humanas, que são pecadoras, que são cheias de defeitos. E quem sabe, para alguns, não tem mais jeito. João era uma pessoa dessa. Certa vez, um historiador do século II contou a seguinte história de João, que ele se negou a usar um banheiro, porque ele viu que antes dele entrar, uma pessoa mundana, uma pessoa que não tinha religião, tinha usado aquele banheiro. Esse tinha sido o simples motivo pelo qual ele não quis frequentar aquele espaço, aquele ambiente. Percebe como ele era preconceituoso? Esse era o João. Mas o João, ele se permitiu estar na presença de Deus, ele se permitiu ser transformado por Deus, ele se permitiu permanecer em Deus. E esse João, que antes era conhecido como filho do trovão, que tinha um temperamento colérico, cheio de, quem sabe, nenhuma paciência, né? Esse João, pouco a pouco, foi mudando, foi melhorando, foi se tornando uma pessoa melhor, mais agradável, mais paciente, a ponto dele ir atrás de um jovem que antes era da igreja, mas que tinha se afastado para se tornar líder de uma gangue. Percebe o quão gritante foi essa transformação? Quem sabe o antigo João teria dado as costas e dizer, ele fez a escolha dele, o problema dele, o azar dele. É isso que acontece quando eu e você buscamos a pessoa de Jesus todos os dias. É isso que acontece comigo e com você quando nós temos o nosso momento com Deus todos os dias. Nós acabamos abstraindo mais de Jesus. E por meio dessa contemplação, a gente passa a ser mais parecido com ele. O João se tornou o discípulo amado. E eu pergunto, quem é que você vai se tornar? Quem sabe em um outro discípulo amado. Já pensou? Seria maravilhoso, não é? Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. Hoje, falando um pouquinho sobre João, aquele que outrora tinha uma identificação completamente diferente da que abordamos no tema de hoje. Discípulo amado. Que todos nós podemos ser também discípulos amados, desde que a gente siga os mesmos passos que ele. E como disse aqui no verso, que a gente se mantenha e persevere, tanto na obra, como também na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o segredo e os passos para também nos tornarmos discípulos amados. Tá certo? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo momento com Deus. Não falta, tá? Eu estarei te esperando. Até a próxima
e tchau, tchau.